vida de missão. Vocês sabem quem é Martim Valverde na história da música católica? Né? Você sabe o que é o Hallel? Né? O servir na missa e grupo de oração por 30 anos. Gente, não é pouca coisa não. Então a gente ainda vai ter testemunho, ainda tem muita coisa para chamar a atenção. Fica com a... Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade, sempre lado a lado. E nós estamos aqui então com Maurinho e Vitão. Maurinho, pode fazer fundinho musical, por favor? Eu me lembro que alguns anos atrás, acho que isso foi 99, 2000, não me lembro. E o Maurinho, quando veio para Prudente a primeira vez, Maurinho, você me corrige a época. Sou péssimo de data. E o Maurinho, ele chegou com uma preocupação da formação, passar a formação para os músicos. Eu não me esqueço daquela formação que nós tivemos com você. A gente se reunia uma vez por mês, e aí vieram Martim Valverde, Eugênio Jorge, passar a formação para os músicos, lembra, Vitão? Era fantástico. E esse brilho que a gente tinha, né, no olhar de, cara, eu quero anunciar esse Deus através da música, eu quero anunciar esse Deus através da minha voz, através do meu tocar, né, do meu instrumento, de ser instrumento nas mãos de Deus. Maurinho, e você tem uma música, né, você foi lá na discoteca do céu, como diz Eugênio, e uma música que, por muitas vezes, né, no exercício do ministério, tanto de música, né, da participação na comunidade mesmo, né? Eu usei essa música para eu poder voltar o meu coração para Deus. Você pode tocar pra gente? Posso. Eu vou contar uma história engraçada que aconteceu com essa música com o Manuel Batista. Aqui em Prudente, nessa época aí, no começo dos anos 2000, eu tinha uma pizzaria aqui em Prudente. Um dia, e eu tava lá na pizzaria, o Manuel apareceu assim, na portinha, falou assim, você que é o Maurinho? Eu falei assim, sou. Eu falei assim, nossa, irmão, eu vim aqui para te dar um testemunho de uma música sua. Aí falou que era essa música. Eu falei assim, então, por causa dessa música, a gente terminou o nosso ministério. Eu falei assim, ué, mas esse não é o tipo de testemunho que eu gostaria de ouvir, né? Eu falei assim, não, porque a gente percebeu que a gente não estava fazendo a vontade de Deus. E foi muito bom para nós. Olha que loucura. Então, tipo assim, a nossa música, ela tem que dar fruto. E de alguma forma, naquele momento, era o que o ministério deles estavam necessitando, né? Que eles não estavam conseguindo fazer o que Deus estava chamando para eles. Quando o Manuel vier aqui, vocês cobram essa história dele. Essa história é legal, porque assim, você falou, nossa música tem que tocar. Na verdade, quando a gente se entrega para servir a Deus, a nossa música não é nossa, né? A gente passa a ser instrumento daquele que escreveu a música. Né? A gente, então, é diferente de você escrever uma música qualquer que vai servir como uma música profissional tocada na noite, ou que vai ajudar as pessoas a ficarem felizes. É uma música legal. Agora, a música, quando ela fala de Deus, ou como conta uma experiência igual essa música maravilhosa, ela, na verdade, é Deus te usando para fazer a vontade dele, né? Então, essa música vai tocar as pessoas, não foi você que escreveu. O seu testemunho, o seu servir, a sua experiência foi usada por Deus para tocar as pessoas, as próximas pessoas. É isso que é legal. Que a gente vê do lado de cá, né, do lado da espiritualidade, que a música vai muito além, né? Que a música geralmente é uma oração que é musicada, né? É uma dor, é uma alegria que é musicada através do Espírito Santo e alcança os corações. Então você fala, nossa, música, você está incluindo você e o chefe. Vamos ver se sai aqui. Vamos lá. Já faz tempo que eu não pego um violão e canto pra você uma canção que nunca se cantou, que te fale com clareza como estou, mostrando a ti toda a minha dor. Aquela que conheces bem, se meu canto não faz algo em mim primeiro, de que vale essa vontade de cantar? A nossa força está naquilo que vivemos,
Deixe que a vida chegue junto pra cantar. Pra cantar temos que dar todo louvor, olhar nos olhos do nosso Senhor, nos fazer reconhecer, sentir que Ele nos conhece é bom demais, que nos estende a mão, nos faz capaz de cantar com o coração. Se meu canto não faz algo em mim primeiro, de que vale essa vontade de cantar? A nossa força está naquilo que vivemos. Deixe que a vida chegue junto pra cantar. E outra parte. Se meu canto não faz algo em mim primeiro, de que me vale essa vontade de cantar? Na nossa vida existe um tempo e um momento em que a própria vida chega pra cantar. Já faz tempo que eu não pego um violão. Isso toca demais, porque não é só pegar um violão para você treinar, porque precisa, o músico precisa também conhecer. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, inclusive cantava na igreja, e falou assim, não, fulano, não, é muito profissional, na igreja a gente não precisa ser profissional. Mas precisa saber, né? Precisa saber o que tá fazendo. Esse tema é legal pra caramba. Muito bom. Porque é o seguinte, é só falar rapidinho. Essa música. Eu já vi muita gente falar assim, não, porque você vai na igreja, eu não posso ajudar, não. Mas eu estou tranquilo porque eu sou voluntário. Eu não sou voluntário. Você faz o quê? Eu sou voluntário lá na paróquia. Você é voluntário? Faz o quê? Não, eu sou músico, eu sou voluntário. Deus não quer voluntário. O fato de a gente tem que desassociar o fato de eu não ganhar dinheiro com aquilo, de eu ser voluntário. Deus não quer voluntário. Deus quer o melhor profissional que eu possa ser. Deus quer comprometido. É comprometido. Então, eu sou voluntário. Quando você fala que eu sou voluntário, você acarreta uma situação de eu não tenho compromisso. Se eu não for, tudo bem, porque eu não estou ganhando mesmo. Assim, é uma coisa que eu faço, é para me ajudar, estou dando meu tempo livre. Não! Não existe voluntário para Deus. Deus quer o seu melhor. Mas eu não sou profissional. Tudo bem, você pode não ganhar dinheiro com aquilo, você pode... Então, ganhar dinheiro não quer dizer nada. Nós temos várias habilidades na vida. Nós aplicamos nossas habilidades onde nós queremos. Nós desenvolvemos conforme nós queremos. Só que não existe essa de, eu sou voluntário, então eu não vou me comprometer com isso. Não. Deus quer exatamente isso. Então, se eu vou cantar, quero cantar. Então, eu vou estudar para cantar da melhor maneira possível. Não, eu quero... Nossa, eu preciso fazer... vou tocar um violão lá. Eu tenho que estudar o que eu vou tocar. Eu tenho que tocar meu instrumento, tenho que dominar o mínimo possível. Como eu disse, nem sempre a gente está... um processo. Estamos aprendendo, mas faz parte. Então, assim, não tem essa negócio de... Desculpa, eu fiz aqui porque eu estou quebrando um galho. Ninguém quebra galho para Deus. Cara, Deus não precisa de você quebrando um galho para nada. Eu toco batera. O seu número 1 é o batera. Eu acho que eu toco bem. Eu tenho certeza. Tipo assim, eu também. Eu não passo vergonha. Tipo assim, aonde me coloca pra tocar, eu sinto que eu consigo, tá? Uhum. Mas primeiro eu fui estudar violão, depois eu estudei canto, depois eu estudei piano. Então eu entendo de música. Entendeu? A gente tem que ter um gabarito, assim, uma estrutura musical para a gente poder até em uma conversa de arranjo, vamos... Então, tipo assim, às vezes a gente está lá ou lá na Maristela, ou lá na São José, ou na Mãe da Igreja, que são as paróquias que eu toco muito, e às vezes os caras estão passando só, esse tom não tá legal para você, os caras me olham assim, mas o que esse baterista tá falando de tom? Eu disse, não, eu entendo, né? Então, é importante o estudo, né? A gente também se capacitar, né, Vitão? Não é E as pessoas, não é porque eu toco batera que eu não entendo de música. E as pessoas nesse mundo musical, elas tendem a julgar, em primeiro lugar, né? A comparação. A comparação é um negócio que assassina toda a vontade de Deus. E assim, não podemos confundir
o nosso buscar do conhecimento com arrogância. As pessoas acham que a gente, você é arrogante, só porque você sabe tal coisa, você acha que... Então, as pessoas às vezes julgam o conhecimento com arrogância. E isso tem que cair por terra, não pode ter. O fato de você saber, você buscar o melhor, não quer dizer que você é arrogante, você quer só fazer melhor. Assim, acho que todo mundo tinha que ter essa busca pelo melhor. Né? Por exemplo, não tem, você for tem que buscar, você fala, poxa vida, quando em 2003 o Astromaia me chamou para ajudar no grupo de oração de uma maneira mais efetiva. Né? E aí, eu falo, você cuida dos ministérios de música porque eu não estou dando mais conta, tá difícil e tal. Eu falei, tudo bem. Aí comecei a ajudar, a trabalhar e tal, a organizar, e eu vi que tinha um ministério de música que não tinha. Não tem contrabaixo nesse ministério. Isso aqui não tem teclado. Isso aqui é só um violão. Aí isso aqui, vamos mudar isso aí, né? Mas não tinha para tocar. Eu falei então beleza. Arrumei um contrabaixo. Meu amigo Juliano me arrumou um contrabaixo. Onde não tinha contrabaixo, eu ia lá tocar contrabaixo. Até arrumar um baixista para ficar naquele lugar. Só tem um violão. Então vamos lá, então aqui eu vou fazer guitarra. O baterista não veio. A missa começa às 7h30, 7h15, não deu. Você senta na bateria e toca. Nossa, você se acha, né? Você tem que fazer o que se você acha da conta, você vai lá e faz. É o mínimo necessário. Não é que você é arrogante, você se acha. Não é. A obra é muito importante para você fazer meia boca. Fazer, de qualquer jeito. Então você tem que fazer. E às vezes Deus te chama a fazer o que você fez quando você contou essa história para mim, de tocar com o Martim Valverde no Raléu. Né? Vamos pegar esse gancho, então, do Vitão, porque a gente está aqui, com uma lenda da música católica, né? E, Maurinho, conta um pouquinho pra gente, né, dessa sua vida de missão, né? Por onde você já andou, com quem você já tocou. Fala um pouquinho pra gente. Bom, Aninha, tudo começou numa primeira experiência de oração que eu fui tocar violão. Eu tinha 11 anos de idade, 1982. Nossa, o ano que eu nasci, Maurinho, pelo amor de Deus. Não tinha músico na época em Franca, e aí eu já tocava violão, porque eu comecei a tocar violão com 9 anos, e aí me chamaram com 11 anos, eu fui ajudar numa experiência de oração, que era um retiro da renovação carismática. Começou ali, e eu toquei com um rapaz que era muito de Deus, ele me acolheu, me ajudou, me ensinou. Começou ali, e aí com 13 anos já montamos a primeira banda, chamava Rebanho Apaixonado, em Franca, e aí o nome não deu muito certo, a gente mudou para Água Viva, depois descobriu que tinha 500 Água Viva na época. Aí depois aí eu sugeri o nome Banda Taos, que ficou durante muito tempo, a gente rodou bastante o Brasil. E aí, em 1900, o Raléu em Franca começou em 1988, né, que foi o primeiro Raléu. Em 90 o Martim veio a primeira vez para o Brasil, porque minha mãe, a tia Lolita, para quem não sabe, ela ficou conhecendo o Martim no México por causa do movimento Evangelização 2000. Franca era Centro Nacional da Evangelização 2000, Centro Nacional da Juventude, por isso que os acampamentos chegaram em Franca, né, em 1991. E a minha mãe conheceu o Martim no México, ele estava tocando violão lá nesse encontro da Evangelização 2000 no México. Falei assim, tem um evento lá em Franca, um tal de Raléu, você não quer ir? Eu falei assim, vou. E aí o Martim veio. E aí teve um ano, acho que foi no outro ano, o Martim... Quem é Martim? Martim Valverde. Quem é Martim Valverde? Quem é Martim? Martim Valverde é um... Desculpa, gente, engasguei. É um dos maiores profetas da música católica, é um excelente escritor, ele viaja o mundo inteiro. Eu toquei 25 anos com ele, a gente já viajou vários países aqui na América do Norte, América do Sul, América Central. E é um profeta, sabe? Ele tem muita música, muita gente aqui no Brasil já regravou músicas dele. Por exemplo, Ninguém Te Ama Como Eu, Ninguém que Te Ama todo Como Eu. mundo deve conhecer, todo católico conhece essa Ninguém música, Ninguém Te Ama Como Eu. Te Louvo em Verdade, Glória... Que é uma das músicas mais lindas da minha história. Tem muitas músicas lindas. E aí teve um ano que ele estava tocando sozinho violão no Raléu e começou a tocar um samba. E a próxima banda que ia tocar era a Banda Taos. E a minha bateria já estava montadinha lá. E eu falei, pô, tocando samba. Aí começou a falar, eu vou, não vou, não fui. Fui pra bateria e comecei a tocar com ele, né?
E ele animou, ele virou para trás e fez um sinal de joia assim para mim. A partir daí ele começou a me chamar para viajar. Começou, eu viajo aqui para América do Sul, não sei o que, você não topa viajar? Eu falei, será? Claro, aí começou. Ele montou uma banda na América do Sul, que era eu do Brasil, um baixista do Chile e um tecladista da Argentina. E assim começou a nossa história internacional. Aí depois disso vieram outros cantores. Aí teve a turnê internacional do Enredados, que aí entrou Padre Fábio, Ziza, Celina, Adriana, Dunga, Nelson Correia, Ricardo Sá. Foi no ginásio esporte aqui, Enredados. Né? Aqui nós tivemos. A gente veio aqui. Teve no tênis, teve também... O Martim Valverde, ele foi no ginásio esporte, uma vez ele tocou. A gente gravou um CD lá. A única cidade no Bem Brasil, a única cidade no Brasil que o Martim gravou algo ao vivo, um CD ao vivo, foi aqui em Prudente. Bem Brasil. Bem Brasil. Hoje, Brasil. a galera não sabe nem o que é CD. É. Mas ele gravou um álbum, vamos dizer assim, que a turma sabe o que é um álbum, né? É. E foi um dos mais Foi muito legal. alucinante, assim. Foi muito A legal. gravação foi muito boa. E aí, é uma benção pra mim, Aninha, sabe? Assim, Renatão... E como é que foi essa missão? Então, assim, você fala especificamente com ele? Que você viajou tanto. Com ele ou com os outros outros músicos? músicos. Como é que foi viver Porque, tipo assim, a realidade do Brasil é uma. Aí quando você viaja para uma Nicarágua, por exemplo, cara, Honduras, El Salvador, América Central, cara, é outro mundo. Com relação à estrutura de som, a sede do povo, sabe? Tinha cidade que a gente tinha que fazer duas Apresentações? duas apresentações de tanta gente lá de fora. Não cabia. O povo tem muita sede de Deus. Só que era som ruim. O pessoal não... E isso eu estou falando já de muito tempo atrás, né? Mas era sempre uma coisa muito inédita. Era tudo muito novo. Muitas cidades que a gente chegava assim... Era o primeiro show católico que estava tendo, né? O Martim tinha muito disso, né? Dele ir sem saber o que ia acontecer. A gente ia sem saber onde ia dormir. Se ia dormir. Então, muitas cidades a gente chegava, a gente ia dormir em casa de família, assim, e muitas vezes era casa simples, assim, a gente ia, cara, com uma alegria, com uma felicidade, assim, e uma das coisas que eu aprendi muito com o Martim, ele é um cara que não tem exigência de nada, ele não pede camarim, não pede hotel, não pede comida, nada, o que tiver, tá bom. O Martim não tem nenhuma exigência. Tudo nada, na providência. Zero, tudo na providência, entendeu? Então, eu acho que o servo de Deus tem que ser assim mesmo, né? Eu tô aqui para servir, não para ser servido. Diferente, infelizmente, de muitos artistas da nossa igreja, que eu acho que exigem tantas coisas. Estão se perdendo em muita coisa. E é isso até que a gente falava no outro bloco, né? Que às vezes as pessoas têm dentro de um ministério de música, às vezes, algo que é para suprir algo de uma carência que ele tem lá de fora, né? Então a gente que é de fora, eu que não sou músico, né? Mas a gente vê isso, que eles querem suprir algo dentro do ministério de música, algo que não é do ministério que o Vitão falou. Então, e aí o que acontece? Quando ele quer aparecer, Jesus some. Exatamente. Exatamente. Na hora que eu falando ali, né, eu fui anotando aqui algumas coisas, porque assim, a gente voltar até no outro bloco, a gente falou sobre o músico, o ministro de música, e algumas características do ministro de música são... o Maurinho foi contando aqui a história dele. Então, a ousadia é uma das maiores características do ministro de música, né? Você ousar sair do padrão, sair do que está combinado pela unção do Espírito. A ousadia do Espírito é característica... Eu vou lá, vou tocar, vou, não vou. Vou. E se vai. não fosse? Se não fosse... Eu não estaria hoje contando essa história. Exato. Talvez a obra acontecesse da mesma forma, mas a sua vida foi transformada. E muitos que estavam também viram você fazendo aquilo. Então, essa ousadia nos move. Outra coisa, o desprendimento. Não sei se eu vou dormir lá, se eu não vou dormir. Eu sou músico e tenho privilégio. Exato. Isso. E o povo tem muito disso. Então, o músico, ele é o servidor. Você falou, eu tô para servir. Então, se eu tiver que dormir sentado ali, eu dormir sentado. Se eu tiver que... Se eu nosso lugar que eu já dormi, você não acredita. Então, no lugar que você também não dormiu também, o povo nem acredita. Então, assim, é muito, muito importante isso. E uma coisa que é aquela vontade despretensiosa. Eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer, porque não sou eu que faço a obra. Entendeu? Eu sei quem que vai fazer a obra. Então, quando você vai com essa vontade despretensiosa, Deus age em você. Em todo mundo, né? Tá trabalhando ali. Então, essas características do ministro de música
né? Elas são importantíssimas para quem está começando ou para quem já está há 20 anos na caminhada. Se você para de ousar quando Deus pede para você fazer alguma coisa, você vai estagnado na sua caixinha lá, no seu mundinho, e Deus não consegue agir na sua vida. Então, essa parte é importante. Então, você foi falando do seu testemunho, e eu fui aqui marcando essas coisas, porque realmente é importante. E a gente que está de fora, mas que está dentro, a gente olha para o Ministério de Música de uma forma diferente. Então, tudo isso aí influencia muito para quem está lá. É a postura, é a forma que a pessoa exerce o seu ministério, né? O testemunho, porque a sua postura lá em cima faz muita diferença também, né? E quantas coisas que a gente viu absurdas, como o Maurinho mesmo falou, e quantas coisas que a gente vê. Hoje a nossa realidade dentro da nossa paróquia são os acampamentos, né? Os retiros, cursos, grupo de oração, e o quanto que isso aí a gente olhando vê diferente, né? O Maurinho falou até que ele toca lá na São José. A São José, você já viu onde fica o Ministério de Música? Lá em cima, escondido. Você não sabe quem está cantando, né? Eu acho isso legal e não acho legal, porque eu gosto de ver, né? Que a gente tem a curiosidade de ver quem está cantando, né? Que voz é essa, né? Olha, quem está tocando esse violão, quem está tocando essa guitarra, esse baixo, quem está na bateria, é gostoso de ver, a gente que escuta, né? E às vezes, quando o ministério está em evidência, o quanto que às vezes ele atrapalha quem está no ministério da palavra. Às vezes o ministério, não que o ministério da palavra tem que ser o foco, que o foco é Jesus, mas o quanto que tira, né? Às vezes briga, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Até, às vezes até quem está contando até sugere uma música, assim, não fala, gente, toca essa. Mas ele fala da música e o ministério não saca. Não pega. Isso é complicado. Isso sintonia. É sintonia, mas assim, isso é unção. Então, e o padre Tiago Calçado, né? Um abraço pro padre Tiago. Aniversário dele, segunda-feira. Aí, ó, parabéns, padre. Padre Tiago Calçado, tem um carinho muito grande por ele, porque ele estava na paróquia e chegava assim, antes da missa, chegava assim e falava, hoje nós vamos tocar o que o Espírito Santo mandar. Aí, padre, vamos preparar, mas na hora, se vocês sentirem que tem que tocar outra música, vocês se olhem, se for para a vontade de Deus, vocês vão tocar. Na hora do Santíssimo, né? Na hora do Santíssimo, na hora de uma adoração, na hora de... Tudo. Ele falou assim, nós vamos fazer o que o Espírito Santo mandar. E aí, você fala, se você não está preparado, se você não tem uma bagagem, você não vai nem conhecer uma música. O padre vai falar uma palavra lá, você fala, nossa, isso liga com aquela música, vamos, todo mundo... A coisa vai e toma uma direção que não estava programada. Então, essas coisas que vão dar ousadia, vão do desprendimento, que vão levando você a fazer aquilo que Deus quer. Então, assim, são coisas que são experiências que quem está na Assembleia fala, nossa, eles combinaram tudo tão bonitinho, tão certo, que legal, né? Não, muitas vezes a gente não combinou nada e sai aquilo assim... Sai melhor do que imaginava. Quantas vezes isso aconteceu, né, Vitão? Com a gente, né? Às vezes a gente seleciona algumas músicas, só que chega na hora e é tão impressionante porque vira um só. Né? Não é palavra, músico, é um só. Chega de Jericó, que tem aquelas 12 músicas preparadas para 7 voltas, e de repente a gente canta várias que não estavam nem programadas, porque a pregação, a unção da pregação foi conduzindo para outra linha, e você sai de tudo que estava... E assim, aí você... muitas vezes o músico, ele vai lá, ele tem ali uma cifra preparada, tem uma coisa ali, né, na manga, para precisar de alguma coisa. Muitas vezes não funciona. Vai daqui, ó. Às vezes não tem cifra, não tem nada, e a coisa acontece porque mudou a música. E é lindo isso, né? Teve uma vez, isso acontece com frequência, mas teve uma vez recentemente, que era até num cerco, tinha uma sequência de músicas que a gente tinha selecionado, e aí eu comecei a conduzir a ação do Espírito Santo, porque eu não lembro mesmo do que foi dito, e aí os músicos perceberam, mudaram a música, a gente, né, entrou com essa outra música que foi maravilhoso, e quando acabou, aí eles vieram, falaram assim, a gente percebeu que você estava pedindo uma outra música. Eu falei, eu não percebi. Eu mesma não percebi que eu estava me referindo, né, ou a oração estava sendo conduzida para uma outra música, mas eles perceberam. Por quê? Eles estavam atentos e mergulhados, né, na palavra. Então, é diferente quando você escuta alguém cantar bonito, arrepia, nossa, lindo.
Mas cantar bonito, com unção, com presença de Deus, gente, faz toda a diferença. E desde o Antigo Testamento, né? Sim. Desde o Antigo Testamento, Deus pede, né, para cantar, né? O Salmo já é uma resposta em relação a isso, né? O pessoal, quando sai do deserto, canta, louva a Deus. Próprio Jericó, né? Para a conquista de Jericó, Sim. né? Que ia a arca na frente, mas também os músicos e tocavam, né? Então, é um instrumento que Deus já utilizou desde sempre para tocar a alma, né? Renatão falou assim sobre comportamento. O Ministério de Música lá na frente, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Isso é um fato. Comportamento é tudo, né? Só que assim, o rei Davi, ele dançava na frente da arca. Ele corria, ele dançava, ele cantava. E isso não era assustador, isso era o louvor. E hoje, muitas vezes, é claro, cada momento tem o seu comportamento. É justo, né? A celebração você tem que ter lá. Mas no momento, eu tenho dificuldade com isso. Então, hoje, graças a Deus, eles puseram o som na igreja lá num canto onde eu posso ficar, mas as pessoas não ficam vendo muito. Porque a gente vai tocar, você tem a sua maneira de viver o momento. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, o povo se comporta assim, se comporta assado, mas cada um tem o seu jeito, o seu comportamento. E é muito legal quando você tem a chance de experimentar, porque quem está tocando também ali, a gente sabe a alegria que é, o prazer que dá. Porque assim, é uma coisa surreal, realmente é uma coisa maravilhosa. E quando você está vivendo um momento desse, igual a gente está conversando a música está aqui, muda para outro lugar, vai para cá, todo mundo se olha, rola aquela unção, aquela sintonia. Isso não tem preço, sabe? É uma experiência absurda, é experiência. E às vezes cada um vive de um jeito. Então às vezes a música está acontecendo, quando termina e fala assim, nossa, foi bom hoje, né? Falei, não sei se foi bom para a Assembleia, mas para nós foi bom, hein? Porque assim, quando a gente sente que a gente faz parte do processo. Automedicação. Exato. E o que eu vejo também, assim, você falando, já presenciei muitas vezes de ver vocês, a reação de vocês dentro do Ministério de Música, e que às vezes de pessoas ao contrário, que parece que o papel deles é só a música, que eles não fazem parte da celebração em um total, que acabam não vivendo, não conseguem viver o momento da celebração. Fala assim, a pessoa só está ali para tocar. Então eu vejo assim, eu consigo, às vezes, porque você fala assim, a pessoa acabou de tocar, ela entra no celular, você vê que não é para ver uma música, mas é para ver alguma outra coisa, é para conversar com uma outra pessoa. E eu falo assim, mas será que essa pessoa, acho que ela só participou do ministério e deixou de participar da celebração, né? Eu acho que isso eu vejo, essa diferença, né? Por a gente estar muito tempo dentro da igreja, viver isso aí, a gente acaba vendo que as pessoas acabam falando assim, meu papel dentro da celebração é tocar. E quando acontece isso, assim, eu posso falar, eu me incluo, tá? Me incluo nisso. Quantas vezes a gente acabou a missa, a música da missa e tal, bom, o padre vai falar, ou vai fazer uma homilia, vai pro evangelho, bom, então eu vou parar. Aí eu paro, aí eu vou beber água, eu vou no banheiro. Conversar. Vou conversar do lado, assim. A celebração continua. Então, e é muito difícil a gente perceber que 100% do Ministério de Música, do grupo de canto daquele dia, ele participar integralmente da celebração. Você está ali, você canto de entrada, no caso da missa, no canto de entrada, você participou do ofertório, no ato penitencial, você viveu o ato penitencial. Né? No Glória, você viveu Glória. Na hora das leituras, você ouviu o que está falando ali. Participar, você chegar. E assim, e o músico, quando ele chega lá, em tese, ele já tem que chegar lá sabendo que vai ser lido, porque ele, para preparar a missa, ele já leu as leituras todas do dia, já leu o Evangelho, já leu o Salmo, sabe a melodia do Salmo, vai cantar o Salmo. Então, assim, ele já sabe todas as leituras. Mesmo assim, ele vai ouvir a proclamação da palavra e ele vai tentar interiorizar aquilo, porque ele tem que viver o momento. Por mais que ele já tenha lido antes, tenha preparado as músicas, ele tem que chegar lá para participar. E é difícil. É difícil. Nem todo mundo consegue fazer isso. Digo por mim. Porque tem momentos que você está bem, você chega lá pronto, você teve tempo de preparar tudo. Tem dia que você sai de serviço 7 horas, tem que estar 7h10 e não chega atrasado, a cabeça está assim a 1000, até você sintonizar. Então, assim, o nosso lado humano ainda vai continuar impedindo que Deus aja da melhor maneira. Gente, o papo tá bom, a vontade de ficar aqui o dia inteiro. Acho que a gente podia marcar um outro, né? Se você tem interesse de essa conversa continuar, já manda um recadinho aí pra gente, a gente marca outro dia pra gente poder conversar e falar mais, né? Tocar mais, a gente trouxe o violão aí, acabou não tocando tanto,
né? A gente topa. Combinado. Né, para a gente poder vir e falar mais sobre isso, né? Porque ainda tem muitas outras coisas. A gente não falou sobre Hallel, né? A gente não falou, né, sobre o despertar, né, do sentir o encontro com Deus, que eu acho que a gente também poderia trazer aqui. E a gente já fica marcado, então, outro dia, né? Com certeza. Vamos marcar. De novo. A gente não falou também sobre o dia a dia na comunidade, como que é funcionar o Ministério de Música, como que é trabalhar, lidar com pessoas. Que a missa da semana é diferente da missa do final de semana. Exato. Que a missa do acampamento é diferente da missa da paróquia. Exato. Então, mas eu quero aquele Ministério de Música do acampamento. O que é ser músico em ordem de batalha? Inclusive tem um livro, chama-se Música em Ordem de Batalha. Tá aqui, ó. Canção nova, Padre Jonas Abib, que foi mencionado pelo Maurinho, que é importante. Ele nem falou, tem muita coisa. Músico, ele tem que estudar o seu instrumento e a palavra. Não é só apenas pegar igual o seu qualquer instrumento. ministério. Igual qualquer trabalho. A pregação, você tem que ler antes, tem que estudar antes, tem que buscar informação para poder passar. Não é só chegar lá e fazer uma oração espontânea. Você tem que ter E o pregador também tem que entender de música. Exatamente. Importante. São ministérios irmãos. Seria muito bom. Então, eu tenho o hábito de colocar assim, né, quando a gente faz alguma coisa, às vezes tem no grupo de oração, tem a acolhida, tem a projeção, tem ministério de música, tem a intercessão. Aí eu posto alguma coisa e põe hashtag um só ministério. Porque nós somos um só ministério. Um depende do outro, né? E é assim que somos. Nossa missão é essa. É eu fazer minha parte dependendo da sua. Bom, mas enfim, a gente vai ter que finalizar, porque senão a gente fica aqui mesmo o dia todo. Pra gente fechar, Maurinho, Vitão, primeiro agradecer a participação de vocês, né? O tempo passou que a gente nem viu aqui. Poderia ficar mais, estender mais. Então, assim, é um prazer muito grande de estar com dois irmãos de comunidade, de vida, né? De exemplo, de caminhada, de, às vezes, tocar junto, né? Então é um prazer demais, Maurinho, você com toda a sua bagagem, né, que você traz e com tanta humildade, que a gente possa aprender, né, e ter você, não como exemplo, porque exemplo é Jesus que tem que ser, com certeza. Né, mas que a gente, como diz Paulo, seja meus imitadores, que a gente consiga imitar essa simplicidade, imitar essa humildade. E para a gente fechar, queria que vocês, né, colocassem uma mensagem para os músicos e falasse qual foi a música que tocou a sua vida, né? Uma música que é aquela que sempre te leva para Deus, ou que um dia, né, te fez conectar. Ixi, já vou começar a chorar aqui. E uma mensagem, então. Bom, para os a músicos. música que tem me acompanhado nas minhas viagens é a música Sou Teu José, do Eugênio Jorge. Muito. É uma música muito simples e... Só isso, vou falar. Essa música tem me acompanhado muito. E eu tinha separado aqui um versículo bíblico para vocês músicos. É João 15:15. Jesus falando: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Até Jesus se preocupou com isso, né? Em chamar os que estavam com ele de amigos. Eu queria convidar vocês a serem amigos desse que está aí do seu lado, desse que toca teclado, desse que canta, desse que toca violão. Vocês têm que ser amigos. Vocês têm que se conhecer, vocês têm que se amar. Vocês têm que saber o que está passando na vida dessas pessoas aí que estão do lado de vocês. Só assim o ministério de vocês vai ser muito mais rico, mais frutífero. Vocês vão perceber isso onde vocês vão tocar, nas celebrações. Deus vai agir muito mais se vocês se amarem de verdade e se conhecerem. Amém. Bom, eu acho que o que eu falaria para os músicos, assim, que para mim, é uma honra Deus chamar para fazer esse papel. Assim, para fazer qualquer coisa, serve de um monte de coisa que Deus chama, mas a música realmente é uma coisa que me pega, assim. É a coisa mais legal que existe no mundo para fazer. Então, assim, a gente é chamado a fazer isso para Deus, é surreal. Então, para você que está querendo... Você quer tocar na igreja, né? Vai aprender um instrumento, vai aprender a cantar, vai descobrir o seu dom, vai multiplicar o seu dom, né? Porque a gente multiplica e Deus triplica.
Então a gente vai buscar o seu dom, busque estudar, busque a vida espiritualidade, minha vida espiritualidade, sabe? Vai na oração, vai na celebração, aprenda a conhecer a sua igreja, aprenda a conhecer aquilo que você reza, ou por que você reza, porque a gente só ama o que a gente conhece. Então, vai conhecer seu instrumento, você vai amar ainda mais seu instrumento. Busca a palavra de Deus, vai amar a palavra de Deus. Busque, tem muita bibliografia, tem livros e livros para poder ler, aprender coisas novas sobre a nossa função dentro da igreja. Então, assim, o menino falou, ame-se. Então eu digo, ame-se, só que além de se amar, ame o que você faz, ame o que você faz. Porque não tem coisa mais gostosa no mundo que fazer algo que você ama. Então a vida na comunidade é maravilhoso. Fazendo o que você foi chamado, não tem preço, só Deus que... Esse tema, para finalizar assim, acho que, como a Ana falou, agradecer a presença de vocês aqui, né, o Vitão, a gente é suspeito desde a época do nosso Magnífica, né, que a gente 96, começou 7. por aí, né, antes do acampamento, né, o Maurinho, dos episódios quando ele veio a primeira vez para Prudente, assim, eu acho que são coisas que pra gente marca muito, né? A sua humildade, a forma que você conduz o seu ministério, sempre do seu jeito. E isso nos chama atenção. Você vê, as pessoas falam, mas a postura de uma pessoa chama atenção das duas formas, né? Quando ela atrapalha e quando ela arrasta pela humildade. Então, agradecer muito você ter vindo aqui hoje, Maurinho. A gente tem outras coisas que a gente conversa bastante. A gente falava muito do FIG, que é um assunto que depois a gente vai ter. E agora eu tô no Foca, né? O pessoal convidou, agora eu faço parte do Foca também. Muito bom. Foca Então, formação católica. E a gente vai estar conversando muito ainda depois. Muito obrigado, Maurinho. Obrigado, Vitão. Vamos encerrar. Tem que encerrar hoje? Como? Encerramos, gente. Então, fiquem com Deus. Tem uma música de fundo. Santa Cecília interceda Por pelos músicos do Brasil, interceda por todos nós. E encerramos hoje de forma especial com música. Mais que irmãos, amigos, somos todos em Deus, amigos, pertos ou não. Em Deus, amigos, pertos ou não, amigos, e o que somos nós, amigos.